dia. Maravilhoso podemos estar na presença do Senhor. Deus é bom para algum segundo turno. E eu sou desses e vamos. Deus é bom, amém? Muito feliz de estar aqui novamente. No altar, na presença, no lugar que nos renova, no lugar que nos dá propósito, no lugar que ativa as nossas vidas a cumprir o propósito de Deus. Amém? Como família, como povo de Deus, né? Deus é bom. Estamos reagindo à noite. Aleluia! Eu, por 28 anos, congreguei à noite. No último ano que eu congreguei, estou congregando de manhã e à noite. Mas eu sou desses da noite também. Mas, bora, amanhã é bom também, né? Glória a Deus por isso. Estamos reagindo, né? Pessoal, de manhã também tem a galera aí, tá cheia a igreja. Mas à noite nós estamos reagindo. Daqui a pouco nós vamos superar amanhã, em nome de Jesus, né? Também que é muito de ser hoje. Glória a Deus. Deus dá uns recados aqui para a família. Eu vou acelerar aqui alguns recados bem importantes aqui. Nós temos a nossa conferência 3, 4 e 5 de outubro, né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Estamos já avançando com muita coisa aí. Estive mês passado no Espírito Santo, tem alguns amigos pastores que estão vindo lá, acho que uns 6, 7, eles vão estar conosco, querem estar aqui. O pessoal da Alta São Paulo, nossa família que está lá em São Paulo também, cumprindo o propósito de Deus, também vai estar aqui conosco. Uma galera também, não sei quantos, mas estamos acompanhando aí agora. Vão estar aqui também, então vamos nos envolver com essa conferência. Quando eu falo nos envolver, é de todas as formas. Nós começamos na primeira semana divulgando a conferência e o formato dessa conferência era cobrado, lembra disso? Estávamos cobrando, ok? Só que já de uma temporada para cá, Deus tem falado muito conosco sobre humanidade, sobre igreja, sobre fazer uma igreja mais humana, que pense no próximo, que cuide uns dos outros, isso é senso de comunidade. E quando eu comecei a ver que alguns irmãos não poderiam estar conosco, não porque não gostariam, mas porque não poderiam, por causa de recursos, aí isso me rasga, isso me corta. Então eu não pude fazer outra coisa a não ser. E também escutei diversos conselhos de pastores experientes e amigos, escutei alguns conselhos, então tomei a decisão no momento mais de furacão da história, porque nós temos diversos orçamentos para a conferência, né? Vamos mudar o altar, vamos mudar o som, vamos mudar um monte de coisa aqui, um monte de coisa estrutural da igreja que precisava mudar, fora os custos que tem no evento desse, com pessoas que vêm pregar, passagens aéreas, hospedagem, alimentação desse povo todo, várias outras coisas. Então, eu tomei a decisão mais maluca, mas eu quero pegar essa cultura nessa casa, nessa igreja, e que você também possa entender comigo a importância desse ato que eu estou fazendo. Então nós cancelamos a inscrição, a porta aberta, para que você venha, mas que você também agora chame mais alguém também, só de raiva. Não ia vir, mas agora vou levar 3. Tá? Vai ser maravilhoso receber palavras da parte de Deus. A família vai estar toda reunida aqui. Uma vez no ano nós vamos fazer isso, reunir todos os amigos, toda a família aqui, estar juntos para recebermos aquilo que Deus tem tantos lugares de ti, e você faz parte disso, tá? Então, nós estamos de porta aberta aí. E então, dia 3, 4 e 5 de outubro, sexta-feira à noite, né? Sábado, tarde e noite até agora, qualquer mudança nós estamos avisando. E domingo, nossos 2 cultos também vão fazer parte dessa conferência, tá? O que eu falo para vocês? Não tem custo nenhum, mas o que é nós como igreja precisamos ter consciência e responsabilidade como povo de Deus. Eu não tenho custo nenhum, mas eu entendi o que o pastor disse: cada um fizer a sua parte e abençoar a obra de Deus, trazer uma oferta espontânea e voluntária de coração, que puder fazer, como puder fazer, aquilo que Deus
Deus tocar, você está semeando uma terra fértil, semeando em vidas que não estariam aqui como está. Essa vida pode ser transformada para toda a eternidade, e o preço disso não tem preço, e Deus está vendo a disposição da igreja. Então é uma oportunidade maravilhosa. Então Deus está preparando esse ambiente para que a gente possa semear aí e abençoar a obra de Deus, tá? Então, que Deus tocar o teu coração. Uma oferta que você faz, você está ofertando a vida de pessoas que não poderiam estar aqui, não está, e todo o efeito é um custo gigante, mas eu creio que esse momento Deus prepara para que a gente possa ser abençoado por Ele, tá? Então funciona assim, tá bom? Não vai ter custo, mas aqueles que sabem a importância disso, sabem a importância de semear na vida de alguém, e também, óbvio, é um altar profético maravilhoso para a tua vida. Estamos abertos com todo carinho, toda disposição a você nos ajudar, tá bom? Então, hoje de manhã eu falei isso, eu não fiz essa, não sei quanto está essa conta ainda, mas nós chegamos já em 20%. Estamos lá, estamos indo, né? Chegamos em 20% já daquilo que nós precisamos fazer a conferência. Em nome de Jesus, junto com vocês, tá? Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor. Pode se sentar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus por esse dia. Já tivemos aqui de manhã, mas agora vamos para a palavra. Todas as vezes que nós fazemos isso, desde sempre na nossa vida com Deus, mais de 2 décadas já nós fazemos isso. Buscamos entender em Deus, toda vez que vivemos uma nova temporada, o que o Senhor quer falar conosco, o que a palavra de Deus quer ministrar aos nossos corações, quais as direções de Deus para as novas temporadas e para o novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nessa temporada agora que virou, nós fizemos um ano de Igreja Alva, entramos no ano 2 da Igreja Alva, glória a Deus por isso, né? Quando começou a Igreja Alva, tínhamos um sonho, uma palavra e uma esperança só. E eu recebi muitos incentivos do povo de Deus, assim, eu me sinto até honrado. Misericórdia, tanta palavra para puxar o homem para trás, é só Jesus, né? Vamos fazer isso? Tem que ver, pastor, não dá. Não dá. Mas com Deus não. Se Ele falar, dá. Mas Deus foi bom, a igreja viva, a igreja passou por momentos complexos, difíceis, mas entramos no ano 2. O ano 2 tem falado muito sobre nós. Entrarmos no sobrenatural, entrarmos nesse ambiente de fé, nesse ambiente de viver e experimentar só aquilo que Deus pode fazer. Tem muitas coisas que o homem pode fazer por nós, que as pessoas, as instituições podem fazer por nós e nos ajudar, mas tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Não tem nada, nem ninguém, não tem conselho, não tem ajuda, só Deus pode entrar naquele lugar e fazer um sobrenatural, fazer algo diferente, fazer algo poderoso. Então nós vemos na palavra de Deus que existiam umas ajudas que Deus, o próprio Deus é óbvio, Deus é soberano, Ele controla tudo que existe, tudo que há, dava ordem para as pessoas, para ajudar o povo de Deus, homens ajudavam o povo, ajudavam a igreja, e assim por diante. Mas tinha intervenção que Ele mesmo tinha que descer na terra e mudar aquela história. Ele mesmo tinha que descer ali e fazer algo que ninguém poderia fazer. Então a Bíblia chama isso de sobrenatural, de milagre, de algo poderoso da parte de Deus. Então as vitórias que temos aqui, não só nós, mas as pessoas que muitas vezes nem conhecem Jesus também têm algumas vitórias dessas. É conhecido como algo natural, normal, e esse termo eu vou usar aqui, que é um termo mais atual, mais comum, mas a palavra ordinário, mas a palavra ordinário tem um sentido negativo, em alguns aspectos, mas a própria Bíblia usa esse termo para falar de algo que é feito todos os dias, diariamente, constantemente, algo comum. Mas tem aquele algo extraordinário. Eu brinquei de manhã aqui falando sobre, você vai
toma banho todo dia, né? De cara. Tem uns que não. Principalmente alguns homens fazem espumas. Os homens, eles têm um negócio diferenciado. Uma vez eu fui viajar com um grupo de pessoas, de homens, com uma missão. Assustado. E um rapaz achou os homens malucos lá de baixo. Só viado. Pode ser demais, velho. Mas já é Satanás. O outro comprou na China, sabe o que foi? Não sei o cabelo, não sei até onde ele comprou. Um conjunto de 20 cuecas que pagou R$6. Mas não, só ainda existe. Só não torcia. Aí o que ele fazia? Usava no dia. Pode ser que tenha. Não tem uns que eles não vão pular daí, mas o normal é tomar banho, é comum. Né? Agora, quando um amigo teu chama para você ir para um lugar, que tem um lugar lá maravilhoso, tem uma cachoeira, e a cachoeira lá, você fica todo picado, lascado, 2 horas numa trilha, chega na cachoeira, aí você toma banho de cachoeira, aquilo é um negócio extraordinário. Só que Deus está querendo fazer essas coisas extraordinárias do céu serem comuns na tua vida. O Senhor quer mudar algo que é muito distante. Já tive uma experiência com Deus há 10 anos atrás. Não, o Senhor quer falar contigo diariamente, o Senhor quer se revelar a você diariamente, o Senhor quer fazer algo extraordinário na tua vida de uma maneira poderosa. Foi assim toda a vida. Foi assim que homens e mulheres de Deus chamaram para a vida deles algo que eles não viviam, algo que eles não tinham experimentado. É o que Deus está nos convocando nesse ano 2 da Igreja Alva. Vamos chamar pelo milagre, vamos chamar pelo sobrenatural, vamos chamar por esse extraordinário de Deus a tocar a nossa casa, a tocar a nossa família, a tocar a nossa história. Só que o extraordinário ele não acontece à toa. As coisas ordinárias sim vão acontecendo, né? Quando você acorda tem sol, quando você acorda tem chuva, independente de você buscar Deus ou não, está lá, está ou não está? É onde acontece, vai acontecendo na tua vida, normalmente. Né? Agora, o extraordinário ele tem que ser provocado. Nós temos que provocar esse ambiente no mundo espiritual. Então vamos nessa noite chamar para a terra essa palavra que o Senhor está querendo que nós entendamos, essa questão extraordinária da parte do nosso Deus. Esse algo a mais, esse fluir do Senhor em nossas vidas. Então, eu quero trazer um princípio bíblico nessa noite para vocês de como atrair esse sobrenatural da parte de Deus. Tá? Um homem chegou para Jesus, está lá em Lucas 10, capítulo 23. Isso. 23, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Então Jesus foi. Um homem procurou Jesus, e aqui nesse texto, vamos ver aqui, tem toda a revelação, tudo aquilo que nós precisamos para viver o extraordinário. Esse homem chega ali nesse texto e diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que eu estou falando sobre esse texto? Por que eu estou usando esse texto com você? Porque a vida eterna, dentre todas as maravilhas, dentre todas as coisas extraordinárias de Deus, é a mais importante. Porque senão Jesus não viria, não precisaria vir. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa vida se resumir só a essa vida natural que temos, nós seremos os mais infelizes de todos nós. Nós vamos correr atrás do vento aqui, só que o que mais precioso nós podemos experimentar aqui com Deus é a certeza da vida eterna, para quem tira. Mas nós podemos atrair essa eternidade de Deus para nós. Você pode hoje experimentar essa eternidade agora. Você pode chamar por ela.
experimentar ela. Quando a eternidade toca a terra, o tempo se altera na tua vida, fica confuso na tua vida. Porque naturalmente você viveria 10 anos para experimentar, Deus em um mês pode fazer. Eu não estou falando algo aqui só para falar, estou falando algo profético da parte de Deus para a tua vida. E Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua história, e é isso que nós precisamos ver. Então, quando a eternidade toca a terra, coisas poderosas da parte de Deus acontecem conosco, com as nossas vidas, com a nossa história, e Ele quer fazer isso conosco. Então esse homem chega e faz a pergunta mais extraordinária para Jesus. Pessoas chegavam para Jesus e falavam: eu quero ser curado. Seja curado. Eu quero isso, eu preciso daquilo, e assim por diante. Mas esse homem perguntou algo que ele já sabia a resposta. Mas a Bíblia diz que esse homem foi provocar Jesus. Foi cutucar Jesus. A Bíblia diz que ele era um doutor da lei, ele conhecia muito bem a palavra de Deus. O judeu normal, natural, já conhecia a palavra de Deus, a maioria de fora. Agora, o doutor da lei não conhecia os textos, ele conhecia a lei, a palavra, e o que significava aquilo lá. Então, nós estamos falando de um homem muito profundo nas Escrituras, e ele vai tentar Jesus. E Jesus viu a sagacidade desse homem para tentá-lo. Aí o que Jesus fez? Cachorro, bandido, você vem aqui para me provocar, mas agora você vai ter que experimentar minha ira. Recebe aí o trovão do céu. É isso que Jesus falou. Vamos aprender aqui que Jesus aproveitou a pergunta desse homem e nos respondeu, não só ele, mas todos nós. Qual é algo mais extraordinário que nós podemos fazer com uma atitude para ver que é extraordinário da parte de Deus em nossas vidas? Aí Jesus diz assim, ó. Então lhe perguntou Jesus. Dificilmente Jesus respondia a alguém a não ser com uma pergunta. Jesus respondia com uma pergunta. Isso é uma maneira de Jesus provocar a resposta que esse homem queria sobre ele mesmo. Diz assim: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Sobre a vida eterna. Aí esse homem respondeu. Ele tem a resposta já. Ele respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lhe respondeu Jesus: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Sabe que Jesus falou: cara, você está certo. Hoje essa palavra "você está certo" foi riscada do dicionário português, da língua portuguesa. Você está certo. Imagina um marido falando para a esposa: você está certo. Aí os anjos já vem cantando trombeta. O contrário também, né? Quando a mulher, já não vem o anjo, já vem o próprio Senhor. Essa mulher fala: você está certo. O anjo lá, você sabe as braços, e o próprio Senhor, ele vem, né? Vocês veem. Jesus falou: você está certo. É isso aí. Então o Senhor Deus é acima de todas as coisas. E o teu. Mas o texto continua dizendo: ele, porém, querendo se justificar, ou seja, não pode ser que eu perdi essa disputa verbal. Deixa eu provocar mais, é um tipo de confusão. É igual alguns de nós, acorda de manhã, a esposa, o marido, começa uma confusão. Hoje eu quero sair para a confusão. Não, hoje eu saí para esse homem saiu para a confusão. Mal sabe ele, esse poder dizer na nossa vida. E aí ele perguntou assim, a Jesus: quem é o próximo? E aí Jesus faz a segunda coisa que ele sempre fez. As pessoas sem dúvida. Primeiro ele respondia com uma pergunta, fazendo a própria pessoa responder para quem saber. Segundo, Jesus contava histórias. De todas as parábolas e histórias que Jesus contou, essa mais de todas, no meu ponto de vista, Jesus disse assim, prosseguiu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de ladrões, de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o semi-morto.
responsável pela espiritualidade do corpo, mas vendo de longe passou do outro lado, né? O original no grego quer dizer que passou do lado, mas passou pelo outro lado, né? Da rua. Semelhante, um levita descia por aquele caminho, por aquele lugar, e vendo, também passou pelo outro lado da rua. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe de perto. Você entendeu a diferença? Um passou de longe e o outro foi bem pertinho. E vendo, compadeceu-se dele. Chegando, pesou-lhes os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocou na hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, se alguma coisa mais eu te indenizarei quando voltar. Jesus fez mais uma pergunta: qual desses 3 te parece ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses 3 você acha que foi o próximo dele? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. Então aqui está respondido quem é o nosso próximo. Nosso próximo não é alguém que você gosta ou deixa de gostar, é quem você exerce misericórdia. É quem você tem que exercer misericórdia, quem você tem que exercer. Uma coisa é você ter empatia com alguém, outra coisa é você ter que coisa, né? Empatia é você sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Não só ter carinho com uma pessoa, mas é entrar no processo. Responder quem usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse: vai e faz a mesma. Você vai entender. Então aqui é um texto poderoso, que Jesus está explicando algo de como que nós, além de termos a vida eterna, nós podemos atrair esse sobrenatural, esse extraordinário do céu para a terra. Quando acontece isso? Quando isso está presente na vida de um homem e na vida de uma mulher? Quando essa pessoa sabe se relacionar com pessoas. Quando essa pessoa sente a dor de outras pessoas. Quando essa pessoa tem o respeito e o carinho por pessoas. Graças a Deus aqui em Florianópolis as pessoas se relacionam bem. Nenhuma família está em confusão, em briga, em guerra. Nenhuma casa, nenhum casamento, né? Graças a Deus, Floripa vai super bem. Já foi campeão de divórcio no Brasil, está indo muito bem. E quando eu sei me relacionar com as pessoas que estão na mesma comunidade que eu. O próximo é aquele que Deus coloca no teu caminho. E eu posso dizer, nós temos que aprender a lidar com todo tipo de pessoas, até com os chatos. Porque os chatos são uma maneira de Deus mexer em algo na tua vida que você não está enxergando. Vou repetir. Sabe aquele vizinho chato que está te incomodando, senão você já está louco da vida? Os chatos de Deus. Deus permite estar no nosso caminho para que de dentro de nós Deus fale e alguma coisa errada dentro de ti. Tire isso daí. Porque quando nós não avançamos esse princípio de ser um samaritano, como diz o texto, e os samaritanos eram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Vocês estão aqui ou não? Amém. Os samaritanos foram aqueles que não receberam Jesus. Quando Jesus quis entrar, eles não hospedaram Jesus. Mandaram Jesus embora. 2 capítulos antes desse aqui. Mas Jesus usa os samaritanos como um povo inimigo do povo judeu para mostrar que até mesmo o samaritano aprendeu algo do povo de Deus que tem aprendido. Todas as vezes que nós temos relacionamentos quebrados na nossa vida, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Já viu uma pessoa que não consegue parar no trabalho? Nossa, uma perseguição, né? Porque ele é crente, aonde ele vai, ele não consegue ficar, né? Meu Deus, vamos orar para ele, vamos fazer um jejum por ele, vamos ajudar ele.
Aí o chefe dele, que me conhece, pastor, não dá. Não, ele, como ele tem a autoridade, agora ele virou o chefe. Porque na igreja ele é meu líder e aqui eu sou o chefe dele, mas ele não entendeu. Ele chega falando que quer dar ordem aos funcionários. Como assim, cara? Aí ele não consegue ficar no emprego. Quem está aqui? Aí é o Satanás que está perseguindo. Sabe o que é isso? Pessoas que não conseguem se relacionar com o diferente. Pessoas que não conseguem se relacionar com aquele que fala diferente de nós. Nós gostamos de nos relacionar com pessoas que gostam do que nós gostamos. Mas nós temos dificuldade demais de relacionar com aqueles que são diferentes de nós. Então, nós sabemos aqui que o sacerdote que passou de longe, ele tinha que se reunir todo dia com amigos dele para fazer os seus ofícios no templo. Mas como eles querem iguais a ele, tudo bem. Mas com ele, aquele que estava largado, precisando de um auxílio, o problema é dele, né? Paciência, a vida é assim. Que a igreja comece a ter mais compaixão, comece a ter mais misericórdia, comece mais a respeitar os outros, comece mais a respeitar as pessoas, comece mais a entender o princípio de você se entregar em favor do outro. Por mais que te custe isso. Você entendeu o que esse homem samaritano fez? Pesou 2 denários, gastou tempo dele, saiu um pouco de sua rota da sua viagem, teve que ficar lá no período para ajudar aquele homem, e depois ele teve que ir embora, mas deixou o recurso para cuidar daquele homem. Aquele homem foi cuidado, e ainda se passar a conta depois do acerto, pendura ele. O problema nosso é que nós não estamos conseguindo passar esse estágio. E quando nós não passamos esse estágio, nós não vivemos o extraordinário, nós sempre vamos ficar no ordinário. E igreja é o lugar ideal para você trabalhar isso. Porque tem gente de tudo quanto é tipo. Enquanto você entende esse princípio, Deus vai usando pessoas para trabalhar algo que incomoda você. Quando nós vemos o texto de Jeremias, pode por aqui, ó, Jeremias capítulo 12, versículo 1. Deixa eu dar o contexto que está acontecendo aqui. No capítulo 11 desse livro de Jeremias, Jeremias é um profeta de Deus que estava profetizando, procurou assim, povo, sai. E Deus deu já, o céu já recebeu o comando, Deus já me avisou. Deus deu ordem para a Babilônia vir contra o nosso povo e nos levar cativo. Vamos nos levantar, vamos nos alinhar, porque nós estamos distantes de Deus, em idolatrias, em pecados, e isso tem afastado o favor, a proteção de Deus de nós. E ele foi esse profeta que ficava esse chato que Deus colocou no caminho do povo de Israel. Você está aqui ou não? Aí quando o chato chegava, o que o povo de Israel fazia? Esse chato aí, prende ele, bate ele, joga ele no poço. Ele mandava a carta, quando pegava a carta que ele mandava, queimava assim na frente de todo mundo. É o chato. Só que o chato tem um papel, viu? E aí ele estava ali, só que o que começou a acontecer? O povo de uma cidade chamada Anatote propôs no seu coração que Anatote é a cidade natal de Jeremias. Complicou agora os meus irmãos se juntaram e propuseram no seu coração de matar Jeremias. Juraram ele de morte. Você está morto, você vai morrer. E é isso. Então agora, a própria casa de Jeremias, os próprios próximos, a gente não sabe, mas a cidade onde ele nasceu, julgaram ele de morte, sentenciaram ele de morte. O profeta que foi enviado da parte de Deus. Quando isso aconteceu, uma amargura, uma frustração, um incômodo começou a entrar no coração de Jeremias. E quando isso acontece, a gente começa a se esquecer das promessas que Deus tem conosco. E nós começamos só a olhar para aquela frustração, para aquela dor, para aquela dificuldade, para aquela separação que está acontecendo momentaneamente. Mas nós esquecemos o que Deus falou conosco ali atrás. Eu te levantei no meio dessa nação para erguer, para derrubar,
põe a mão em ti, Jeremias, eu sou contigo. Mas agora, quando os próximos começaram a ameaçar Jeremias, ele começou a entrar em parafuso. E aí travou o ministério profético de Jeremias. Aí começa esse texto, no capítulo 12 aqui, do livro de Jeremias, que diz assim, ó. Pronto. Diz assim, ó. Aí ele falou, Deus, você tem um horário aí? Deus falou, tenho. Então beleza, meio-dia no Zoom, te marca, faz uma chamada online, aí eu estou lá. Aí Jeremias entrou, Deus entrou, atrasou 2 minutos. Aí tá bem, é Deus para mim. Deus pode atrasar ou não? Fala alguém alguma coisa. Não? E o que aconteceu com a filha de Jairo? Ele falou, ó, você tem que ir agora, minha filha está, se não for agora, vai morrer. Aí Jesus falou, o que foi? Minha filha vai morrer. Sabe o que Jesus falou para ele? Espera só um pouquinho. Isso Jesus vai quebrando logo dentro de alguns. Lógico, Deus não precisa, Deus nem gosta de atraso. Quem está aqui? O brasileiro tem esse negócio, nós somos conhecidos fora da nossa nação como aqueles que acham que perderam o relógio está quebrado. O brasileiro gosta de. Mas Deus estava querendo trabalhar algo na vida de Jairo. Ele estava limitando o poder de Jesus Cristo. Se sua filha não morreu, ressuscitou ela, já vai ficar tranquilo. Deixa eu resolver meus probleminhas aqui agora, daqui a pouco eu vou lá. Se ela não morreu, ressuscita. Então Jairo queria limitar Jesus. Jesus estava querendo mostrar que ele não precisava limitar. Então aí ele entrou lá em chamado e começa assim Jeremias na conversa com Deus. O Senhor é justo, Senhor. Uma chamada aqui. Contudo falarei contigo dos teus juízos, os perversos, e vivem em paz tudo que procede perfiamente em pecado. Os caras são os pecadores. Esses caras aqui têm uma vida totalmente desregrada e eles estão prosperando. Eles estão avançando. E eu estou aqui, além de estar lascado agora. Cadê o Deus da justiça? Cadê o Deus Todo-Poderoso? Cadê aquele que faz justiça no meio do teu povo? Então, foi problema com pessoas. Quem está aqui? Amém. Repete assim: pessoas são pessoas. Pronto. Pessoa dá problema, gente. Quando nós superamos com a ajuda do Espírito Santo, para aquele intérprete da lei, você quer conhecer os extraordinários? Estão dando fruto, tem ensino nos lábios, tem palavra nos lábios, mas estão longe do coração. Aí diz: até quando estará de luto a terra? Por causa do pecado deles, a terra está esquecida, a terra está abandonada. Até quando secará a erva de todo canto, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais, perecem as aves, porquanto disse: ele não verá o nosso fim. A resposta de Deus. Aí Deus respondeu, estava na chamada, né? Deixa ele falar. Outra versão, mas não tá, né? Tudo bem, tá bom. Tá aqui, ó, a resposta de Deus. Mas não queimar essa cidade junto. Se você quiser pegar uma tocha, eu te dou uma tocha, você vai com o seu gabarito na frente, mostra quem você quer primeiro, que toma na espetada, que toma no fogo. Você consegue fazer isso, Jeremias? Vai sinalizando os que te fizeram mais mal, que nós vamos pegar esse primeiro. Vamos combinar assim, Jeremias? Graças a Deus aqui ninguém tem sentimento. Se Deus te desse a oportunidade de você sinalizar os três ali, os filhos, você sinalizaria rapidinho, um monte de 4. Então vamos, Jeremias, combinar, te amo, glória, você é meu Deus, beleza? Por isso que Deus respondeu. Vamos ver o que Deus respondeu? Está lá. Se você está um pouco cansado, você imagina como você vai poder competir com aqueles que virão em cima de superar problemas aqui entre vocês que são comuns e aqueles que realmente virão para te afrontar.
Como que eu vou te levar no extraordinário? E igreja, não é. O homem não consegue competir com cavalos. Mas Deus está falando. E se ele entendeu o que Deus estava querendo dizer, se ele ia correr, competir até com cavalos, Deus queria fazer algo extraordinário e iria fazer algo extraordinário na vida de Jeremias. Ele jamais acessaria o extraordinário. Outra coisa que ele diz assim, ó: se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará nas enchentes da floresta do Jordão? Posso traduzir isso aqui também? Traduzir para vocês? Posso? Vocês estão aí? Amém. E quando começou o culto, todo mundo dando glória a Deus aqui para agora tem que tratar umas coisinhas aí que te enroscaram na vida. Aí complicou, hein? Não tem como entrar, receber o governo ali no celular, na rua. O Senhor vai colocar pessoas no teu caminho para mostrar o que está dentro de você. O Senhor vai preparar situações que não vão ser agradáveis, mas para você romper essa barreira e entrar no extraordinário. É chegar no ponto que Jesus está na cruz e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu isso aqui ou não? Ah, pastor, mas ele era Jesus. Tá bom, então vamos lá. Estevão, o mártir da igreja, que foi o primeiro mártir que foi morto da igreja. Nós vimos essa semana outro mártir aí nos Estados Unidos, né? Independente de você gosta ou não gosta, um mártir que falava de Jesus Cristo e de uma maneira moderna foi ceifado, tá? O primeiro mártir disse assim: Pai, perdoa-os porque eles nem sabem o que fazem. Ele estava tomando pedrada e dessas pedradas ele morreu. Quem que pode no meio de uma pedrada falar para Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem? Porque passou o ordinário e entrou no extraordinário. Porque pessoas que criticam, pessoas que se levantam uma contra as outras, isso nada mais é do que reação da alma da pessoa gritando pelas marcas e pelas dores que ela tem dentro dela. E quando nós não agimos com misericórdia, nós continuamos apoiando essas marcas e esses traumas a permanecerem na vida dessa pessoa. Então quando Jesus diz assim, ama ao teu Deus e ao teu próximo, não está falando algo bonito, ele está falando algo profético. Ele está falando de uma ação que temos que ter. Ao invés de passar de longe das pessoas, exerça misericórdia sobre elas. Igreja que não exerce misericórdia não acessa o sobrenatural, não acessa o extraordinário do céu na terra. Igreja que não perdoa, igreja que não exerce graça, misericórdia em favor dos outros, não acessa os sinais, os milagres, aquilo que só Deus pode fazer, a cura milagrosa, as transformações de alma, as curas emocionais. Ela só vem num povo que entendeu que quando ela exerce misericórdia sobre outro, o extraordinário do céu toca a vida daquela pessoa. Vamos entender então como Jesus trabalhava? Estou quase finalizando, que vocês já estão com cara de fome, né? Tem hoje lá deck? Tem, né? Tem, sempre tem. Deck está virando um point. Ontem as mulheres aqui reunidas e vários homens infiltrados, vários, tudo escondido dentro da câmera. Perguntar os louvores, eles sabem todos. Mas eu também estava, né? Eu estou falando, mas também é isso, né? Eu estava. Isso. Então, estamos juntos. Nem lembro o que eu estava falando. Vamos ver como que Jesus lidava com isso. Mas Jesus é Jesus. Jesus não tem esses problemas de relacionamento, né? Graças a Deus, né? Jesus tem problema de relacionamento? Não, né? Óbvio que não. Um engano seu. A Bíblia diz que Jesus passou a noite orando para escolher 12 homens para acompanharem ele, para ele ensinar esses 12 e para esses 12, depois que ele morrer, ressuscitar, continuar. Certo? Então imagina, você começa meia-noite, quando o sol está raiando, você para de orar. Pronto, agora eu já sei quem eu vou escolher. Aí ele começa a escolher, escolheu 12.
caras assim, que incríveis assim. Vamos falar um pouquinho sobre eles, vocês estão cansados? Pode falar rapidinho sobre eles? Olha que como Jesus escolheu os 12 aqui, ó. Som, sumiu o som. Isso, aqui, achei. Olha lá, vamos lá. Primeiro, vamos citar ele? Pedro. Por exemplo, em João capítulo 18, versículo 10, não precisa pôr. Pedro tinha uma característica: ele falava primeiro e depois pensava. Ele era impossível. Ele falou assim para Jesus: se você for para a cruz, nós vamos junto. Eu morro também na cruz. Quando Jesus estava indo para a cruz, o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus estava sendo preso, ele sacou uma espadinha e deu na orelha do cara, tranquilo assim, no trânsito, né? Imagina Pedro no trânsito. Imaginou? O cara deu uma fechadinha. Igual às vezes, a gente já tá atento a isso, né? Graças a Deus a gente também está transformado, glória a Deus, né? Mas às vezes vem a pessoa no mercado, aí o cara já, você põe a compra e fala assim, o cara olha, a pessoa olha e fala assim: tô vindo aqui, né? Todo bom dia, boa tarde, né? A pessoa já está com aquela, ó, isso aqui tá não sei o que, ah, mas também não sei o que, já responde e fala: não, Deus, hoje não. Aí você fica na paz, né? Fala: Jesus, me ajuda. Aí no final fala: pastor, quando que é o culto lá? Fala: culto? Da onde? O que? Quem? Aonde está? Ah, você quer ir na igreja? Ah, é tal dia, tal hora. Pedro era assim, pessoa super boa de lidar. Olha a escolha de Jesus. Jesus é especialista em tratar isso que tem dificuldade de se relacionar com os outros, em poderosos homens, em poderosos servos de Deus nessa terra. Deixa Jesus entrar no processo da tua vida. Entenda o processo, não pula ele. Tem pessoa que larga a família, tem pessoa que larga emprego, tem pessoa que larga a igreja, tem pessoa que larga o casamento porque está difícil. E aí você vai largando as coisas na vida, ao invés de colocar nas mãos de Jesus e deixar ele resolver, porque ele sabe, se ele resolveu Pedro, ele consegue resolver a tua vida. Mas era só Pedro que dava problema, né? Graças a Deus. Vamos citar aqui Tiago e João, que são irmãos e filhos de Zebedeu, né? Em Lucas capítulo 9 que eu citei, eles passaram por Samaria e os samaritanos não deixaram Jesus passar e nem se hospedar lá. Sabe o que eles falaram? Jesus, chega aqui, ó, aqui. Deixa os caras verem, só nós 3 aqui. Então, deixa eu te falar. Vamos fazer o seguinte, a gente pode orar agora aqui, nós 3, uma oração de concordância aqui. Olha que espiritual. E vamos pedir para que venha fogo do céu e consuma a casa, consuma a cidade, consuma o Zé, o João e o outro cara lá, esqueci o nome. Manda vir fogo em Samaria, consome, começa a queimar o pé, sobe tudo, queima a casa, queima um animal dele, queima a loja dele, queima tudo. Vamos fazer isso, Jesus? Esse é o que Jesus escolheu para se relacionar. Mas cada um desses só provou que ele era o Senhor, porque no meio desse turbilhão todo, ele não errou, não pecou e ainda alinhou esses caras. É o que Jesus quer fazer contigo nessa noite. Jesus quer te restaurar novamente. Talvez você é esse difícil, para não usar a palavra chato, né? Esse pessoa difícil. Meu Deus. Nós vamos ter que dar um curso aqui para noivos ou namorados. Amém. Meu Deus. Quando o negócio está solteiro assim, você vai disfarçando. Mas quando junta um negócio para... Não sabe quem é mais chato que o outro. Um é mais... O
Ô gente, vamos aprender a entender misericórdia aí. Porque roupa, mau gosto de comida, o cheiro um pouco desagradável se resolve com perfume, com uma nutrição e com a melhoria da roupa aí no style. Não deixa essas barreiras, na verdade são traumas de relacionamento que você traz para a tua vida hoje. Mas aqui não, graças a Deus, o pessoal aqui está indo super bem. Eu estou feliz demais assim com o pessoal que está dando uns passos para o namoro, assim, essas coisas, casamento. Eu estou feliz assim. Não só isso, eles chegaram um dia em casa, 2 marmanjos, falando assim: mãe, ô mãe. Outro dia não vou falar o nome aqui para não denunciar o irmão, mas na outra temporada que teve aquela doença lá, difícil lá, um dos líderes aqui da casa, tive que parar por aqui para não... Eu cheguei em casa, a pastora me falou: tem que ligar pro rapaz, porque a esposa dele ligou aqui e falou que ele está morrendo. Eu falei: como assim está morrendo? Está morrendo? Está morrendo. Como assim está morrendo? Mas o que aconteceu? Não, ela falou que ele está lá dentro do quarto gritando: ai, 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 não come, ai. E a última frase que ele falou foi: chama minha mãe, liga para minha mãe. Eu falei: então está morrendo mesmo. Estou de olho em vocês, viu, amarada? Vem no culto de homens aí para a gente alinhar esses guerreiros aí, que essas mulheres precisam de uns caras guerreiros do lado aí, que você não aguenta não. Aí eu liguei para ele: e aí, guerreiro, como tá? Pastor, tô bem. Entendeu como que o homem é? O homem é incrível de se relacionar com o homem, entendeu, mulherada? O homem é maravilhoso. O cara há 3 minutos atrás gritou pedindo para ligar para a mãe. Não sei se a mãe ia dar extrema unção, se ia fazer uma oração para entregar, não sei. Ele ligou, quer que ligue. Aí eu ligo no lugar da mãe, e aí ele falou: ótimo, pastor. Eu falei: tá bom, me conta então. Fiquei ruim, hein, pastor? Ficou? Não, mas agora já estou bem melhor, já estou mais disposto, estou mais dinâmico aqui. Até se o pastor precisar, eu vou aí na tua casa. Eu falei: infeliz. Para tua esposa tá chamando a mãe, né? E esses dois que Jesus escolheu foram chamar a mãe. Por quê? Porque eles fizeram um pedido para Jesus e Jesus negou. Que era o quê? Quando a gente subir na glória, deixa eu sentar do teu lado direito e meu irmão do teu lado esquerdo e você no meio. E nós vamos ficar lá só observando a rapaziada. Aí a mãe falou assim: vocês estão loucos? Agora vocês estão com essa loucura. Vamos crescer, gente. Só vocês estarem do lado do mestre já é algo maravilhoso. Já estão aprendendo o que a maioria não está aprendendo. Vamos crescer, gente. O que a mãe fez? Tadinhos. Mãe é terrível, viu? Mãe, quando pega para defender, aí foi lá. A mãe marcou a reunião com Jesus. Jesus só... Ele falou: só espera. Não, mas é urgente. Aí Jesus falou: tá bom. O que aconteceu? Não, meus filhos estavam falando que eles estavam com uma vontade. Falou que você parece que não por eles. Porque são meninos. Mandaram vir fogo do céu e queimar a cidade inteira. Então ótimos meninos, né? Aí são bons meninos. Deve ter olhado e falado assim: muita misericórdia e graça aqui, né? E ela falou: tem um do teu lado, um do outro. Eles vão junto com você. Aí as pessoas vão olhar eles do teu lado e vão falar: cara, esses caras são especiais demais, né? Aí Jesus saiu pela tangente e falou: não cabe a mim, isso é com o Pai, pede para ele lá. Falei só de 3, hein? Quer que eu vá mais? Cheio de incredulidade, disse: eu só acredito se eu tocar e colocar o dedo na ferida da mão dele. Num outro texto bíblico, Jesus explicando sobre a sua morte, ele levanta no meio do povo e diz assim: ó, vamos todos para Jerusalém, porque nós vamos morrer também, não tem como fugir disso. Estamos lascados, está difícil, está complicado. Graças a Deus aqui não tem pessimismo no Brasil. O brasileiro já acorda de manhã com as notícias boas, né?
E ele tentando intimidar todo mundo. Esse é Tomé. São esses que Jesus foi escolhendo. Então eu só falei de 4, hein? Se eu for falar de Judas Iscariotes, não preciso falar que vocês já conhecem. Posso falar de todos os 12, sem errar. Os 12 tinham dificuldade de se relacionar com pessoas. Os 12 queriam que as pessoas morressem, que viesse juízo, que Deus avingasse o que eles sofreram, e eles pudessem pagar o que eles sofreram. Vingativos. Graças a Deus o ser humano evoluiu, né? A humanidade diz que o ser humano está evoluído, né? Então hoje em dia a gente não é vingativo. Se alguém te aprontou, você vai lá e aperta um botão e não curte mais e descorta a pessoa da tua vida. Não tem vingança mais. Os chatos são necessários. Vou repetir isso aqui. Só os chatos conseguem mostrar algo que você não está vendo. Então nós também temos que, quando algo acontece em relação ao relacionamento, a gente tem que olhar para dentro de nós, porque muitas vezes nós não estamos conseguindo relacionar por causa de nós. Então hoje o Espírito Santo de Deus quer descer sobre nós de uma maneira poderosa e nos curar. Foi com esses 12 que Jesus sentou na mesa, na última grande ceia, e disse assim: eu quis muito sentar com vocês nessa mesa. Depois de tudo isso que eu estou falando para vocês, depois de tudo isso que nós estamos conversando aqui. Então o texto-chave desse culto, que é Jeremias 12, Jeremias fez a sua defesa diante de Deus. Não tem como o Senhor vir como aquele que abate ovelha e arrebentar com as ovelhas de Anatote. Sabe o que Deus diz? Se você está cansado com os que estão vindo a pé, imagina quando quem vier a cavalo. Imagina quando você vai ter que ter mais disposição de misericórdia e de graça sobre os outros. Imagina quando você está com medo em terra de paz. Terra de paz não tem problema. Às vezes eu estou em casa assim, eu chego em casa, abro a porta, entro em casa, escuto o barulho da cozinha, sei que a pastora está na cozinha, e eu vou me dirigindo à cozinha. Eu entro na cozinha, ela vira e faz ah! E eu assusto com ela, ela assusta comigo. Você tem que avisar. Mas avisa, eu estou na minha casa. Eu não sou um bandido. Eu cheguei na minha casa. Olha lá, eu não sei. Aí às vezes tá todo mundo em casa, eu estou na sala, ela está no quarto. Eu vou para o meu quarto fazer alguma coisa. Eu entro, ela sim, terra de paz, filho. Você está assim. Imagina quando o pau quebrar mesmo, o que vai ser, né? A pessoa não aguenta. O emocional do povo está muito baleado. Nós estamos se assustando com tudo, estamos com medo, estamos ansiosos, é tudo isso aí. É isso que Deus quis falar para Jeremias. Mas Jeremias, quando você entender que eu não vou destruir ele, mas eu vou salvar eles e ainda vou usar eles para te transformar também, te levar no extraordinário, então Jeremias, deixa eu trabalhar o teu coração. Essa foi a resposta de Deus. E hoje Deus está dando uma resposta para cada um de nós. Vamos deixar Deus trabalhar os nossos corações, como Ele trabalhou o coração dos 12 apóstolos, como Ele trabalhou o coração da igreja, e como Ele tem nos chamado para esse ambiente. Por que Jesus diz, fazei isso em memória de mim? Porque Ele está dizendo que por mais que nós tenhamos nossas dificuldades emocionais, espirituais, de caráter, Ele nos chama para a mesa, porque a mesa traz cura, a mesa restaura, a mesa faz nós olharmos para o outro com mais misericórdia, com mais graça, com mais favor.
O Senhor quer nos curar nessa temporada. Não tem como pular esse estágio para chegar no extraordinário. Todos nós vamos ter que um dia escutar uma resposta de Deus. Tá difícil, filho. Sei que eles estão te ameaçando de morte, né? Mas lembra, Jeremias, que eu disse que ninguém encosta em você, a não ser que eu permita. Fica tranquilo, eu sou o teu guardião, eu te protejo. Não liga para as ameaças e para as palavras dele. Só continua cumprindo o seu propósito de levar a minha palavra de graça, de misericórdia para eles, para que eles se arrependam e a Babilônia não venha levá-los cativos. Hoje o Senhor está aqui nessa noite nos levando a um novo tempo, para que eu e você possamos viver milagres, testemunhos, restaurações, para que nós acessemos essa vida eterna. A eternidade toque as nossas casas, a eternidade toque a nossa vida emocional, a eternidade toque o nosso tempo. Todo o tempo que foi roubado na sua vida seja resgatado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para nós acessarmos essa temporada de extraordinário, é necessário nós amarmos o próximo. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós conhecemos um Deus que é um Deus que, quando fica irado, sai de baixo. Mas Deus não fica irado porque Ele quer te vingar. Ele fica irado porque o homem, aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Não tem nada a ver conosco. Aí acontece algo com alguma pessoa, você fala, tá vendo? Bem feito. É a mão de Deus. Aí Deus fala, filho, que você está doido aí? Eu que pus ele no teu caminho para mostrar como que você está vingativo, como você quer fazer justiça com as próprias mãos. Se o homem semeou, deixa que eu resolvo isso com ele, porque se ele semeou, ele vai colher. Só que hoje Deus quer fazer algo extraordinário. Hoje Deus quer te explicar para você parar de ficar pulando de um ambiente para o outro, pular de relacionamento, pular de amigos, pular de familiares, pular de igreja. Porque tem aquela lá, igreja que é melhor. É maravilhoso, a primeira igreja que Jesus formou está aqui, os 12. Igreja tem pessoas ou não tem? Complicou. Não sei que Deus te leve para lá, porque tem uns chatos lá e Deus vai pôr eles no teu caminho. Porque aquela igreja lá não tem nada a ver. Agora aqui eu estou tendo oportunidades. Agora eu vou entrar numa célula, porque aqueles caras lá não dá. Meu Deus, Deus me livre. Aí quando chega na tua célula, no primeiro dia, o clube dos chatos chegaram lá. Eu falo, não pode ser. É alguma coisa de maldição na minha vida. E aí você fica lá tendo que lidar com os chatos, mas tem que engolir os chatos, porque você não vai dar o braço a torcer, até que chega uma hora que você se rende. Deus, estou aqui, faz o que você quiser na minha vida, só que perde tempo. Vamos escutar a resposta de Deus sobre isso, Jeremias. Depois eu resolvo. Põe isso aqui de lado. Agora vamos falar de você? Você que tem a minha promessa, está pedindo vingança? Não entendi. Se os homens estão vindo até você correndo a pé, e você está cansando, tem aqui o Ministério de Corrida, Alva Run, né? Se os caras estão correndo do teu lado, você já não está conseguindo nem dar mais o treino. Imagina quando esse corredor vier a cavalo. Tem uns caras que acham que é cavalo, eu não sei. Os caras fizeram a prova esse fim de semana, né, José? Fizeram lá 80 quilômetros. Aí, bom, né? Imagina quando os caras vierem a cavalo. Aí você vai lá, né? Completa 80 quilômetros. Meu Deus, sozinho no dia, né? Que loucura. Eu já passei por isso, fiquei abatido assim. Fiz uma prova dessa mais ou menos assim, de 80, fiz 10 horas. Aí eu, uau, 10 horas, consegui, rompi. Quem ganhou fez em quanto? Eu cheguei 6 da tarde, o cara quando deu 12:30 chegou. Pessoas, sempre vai ter uma pessoa que se destaca mais que você. Entendeu aqui?
pudesse ler os textos aqui de Davi, vocês iam assustar. Até quando, Deus, terei inveja daqueles que prevalecem mais do que eu? Está no Salmo. É Davi falando. Até quando vou ter que lidar com esses chatos aí? Que eu estou vencendo, mas os caras vão lá, tudo uns endemoniados, estão vencendo mais que eu. Acho que o senhor está enganado aí, hein? Está muito sol aí. Aqui, ó. Vamos deixar Deus trabalhar a gente. A gente precisa aprender a se relacionar com o próximo. E nem sempre o próximo é a pessoa mais querida. Aprenda a relacionar. Aprenda o que Jesus fez com os 12 e quer fazer conosco. Quer viver o extraordinário? Complicou. O Senhor chamou a gente para a conversa e disse: quer viver o extraordinário? Ótimo. Por que você está tão cansado assim com pessoas? O mundo está cheio de... Fala aí. Pessoas. Mas posso falar um negócio assim? É através de pessoas que Deus vai também abençoar a tua vida. Que Deus vai mudar a tua história. Então nós começamos a colocar lente em aumento naqueles que são os difíceis, ao invés de entender que também Deus põe pessoas para te abençoar. Essa é uma noite que o Senhor nos trouxe aqui para responder o que respondeu para Jeremias. Eu quero levar você a correr com os cavalos. Mas antes de correr com o cavalo, nós vamos resolver esse negócio de correr com os homens que não estão conseguindo lidar com os homens. Você está tomando susto em tudo quanto é lugar. Imagina quando o susto for real mesmo. O Senhor quer mudar a nossa vida nessa noite. Abra o teu coração. Vamos deixar Jesus entrar em nós, para que a gente lide com as pessoas de uma maneira diferente. Lide com aquele que está do nosso lado, com a nossa casa, com a nossa família, com a sua congregação, com a sua igreja, no seu trabalho. Aprenda a lidar com todos, com aquele que é igual a você e também com aquele que muitas vezes não é igual a você, mas vai mostrar algo ruim que está no teu coração. E hoje o Senhor quer fazer isso. O Senhor respondeu para Jeremias, o Senhor respondeu para cada um dos discípulos, e o Senhor quer responder para a Igreja Alva nessa noite. Igreja Alva, o ano 2 é o ano do extraordinário, é o ano do sobrenatural, mas não tem como acessarmos isso se temos quebras na nossa caminhada na terra. Mudar geograficamente, mudar de ambiente, mudar de local não resolve. Você não precisa ser melhor amigo de pessoas, mas saiba se relacionar com elas. Saiba ter misericórdia sobre elas. E quando isso acontece, faz isso e terá a vida eterna. Curva a sua cabeça por um instante, fecha os teus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, nós já vamos servir a ceia também, para finalizarmos esse culto. Deixa o Senhor falar ao teu espírito. Deixa o Senhor tocar o teu coração. Deixa o Senhor falar à tua alma. Quantos de nós precisamos receber a força do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, para entendermos o poder que tem em saber se relacionar com todos. Pai, nessa noite nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, para que nós possamos nos relacionar com todos aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Ei, meu Deus, a tua igreja está aberta para ser sarada e curada pelo poder do teu Espírito, para ser transformada de uma maneira poderosa, como o profeta Jeremias foi, como os teus servos foram em toda a palavra, meu Deus. Nós também precisamos ser, por isso nos capacita nessa noite, que essa ceia possa mudar a nossa história, mudar a nossa alma, mudar o nosso espírito. Vem Espírito Santo sobre este lugar, sobre essa casa, toca as nossas vidas, faz a tua obra aqui. Aleluia. Pai, eu quero orar e abençoar o cálice e o pão, ó Pai, o suco de uva e o pão, como símbolos daquele memorial naquela cruz.
como símbolos do memorial naquela grande ceia, fazer isso em memória de mim. Nós abençoamos o pão e o cálice, e que a tua igreja possa receber uma porção poderosa do teu Espírito. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podem servir, vamos adorar, aleluia. Vamos encerrar esse culto louvando, vamos encerrar esse culto buscando aquele que é o único que pode nos capacitar.